Bom, a gente fala agora sobre a crise no Rio de Janeiro. Está conosco, gentilmente atendendo a Jovem Pan, o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão. Governador, bom dia. Obrigado mais uma vez pela atenção. Bom dia, é um maior prazer estar falando com vocês. Governador, o senhor fez, obviamente, uma crítica muito dura à ocupação ontem na Assembleia aí do Estado e, inclusive, a segurança da Assembleia afrouxou, deixou que os manifestantes entrassem. Eu pergunto, o senhor tem um grande desafio pela frente e se esse pacote não for aprovado, o Rio de Janeiro pode entrar numa espécie de colapso. O que o senhor pensa? De que maneira é possível desatar esse nó, hein, governador? As dificuldades nossas já são muito grandes. A gente precisa da aprovação dessas medidas. Claro que o parlamento é o lugar certo e o ideal para se discutir, elaborar, melhorar o projeto, mas nós, sem as medidas que nós enviamos à Assembleia Legislativa, nós, ano que vem, não temos condições de pagar as 13 folhas que somos obrigados a pagar. O máximo que a gente consegue pagar com a economia da maneira que ela está são 7 folhas. Se a economia melhorar, se o preço do petróleo melhorar, nós, é claro que dá para ir melhorando e atenuando essas medidas. Agora, eu não posso contar com isso, né, como o Estado do Rio contou e o país contou com a melhora da economia. O país está passando por menos 7% de queda do seu produto interno bruto, a economia não se recupera, as receitas não se recuperam, e eu tenho que tomar medidas duras como essa que nós enviamos. Eu quero fazer um registro aqui que não foi a segurança da Assembleia, foi a nossa segurança. Sim. Nós tínhamos mandado mais de 300 policiais do choque que não deram conta daqueles manifestantes. Governador, essa crise gravíssima do Estado do Rio, ela tem uma história, ela não começou agora, ela tem um processo do qual o senhor é parte e o seu antecessor, seu aliado político, Sérgio Cabral, provavelmente seja muito mais responsável do que o senhor. Quer dizer, não é lavar as mãos, governador, dizer que há uma crise no país, caiu o preço do petróleo, não há um problema de gestão do Estado do Rio, especialmente quando passou pelo seu Sérgio Cabral, que tem envolvimento com graves acusações de corrupção, e depois, quando o senhor assumiu o governo, depois foi eleito governador, quer dizer, não é lavar as mãos e empurrar para os outros quando o senhor e o Sérgio Cabral são os maiores responsáveis por essa crise? Não, o Estado do Rio do Petróleo vive na dependência do petróleo desde 1998, quando o ex-governador Garotinho negociou com o ex-presidente Fernando Henrique e com o ministro Pedro Malan os royalties do petróleo que nós tínhamos direito e serviu para pagar a dívida. Desde essa época, o Estado do Rio sempre teve uma dependência muito forte do petróleo. E o Estado do Rio, no governo Sérgio Cabral e no nosso governo, foi o primeiro governo que destinou os royalties do petróleo que sobraram para capitalizar a Previdência Pública. É uma das previdências de estados mais bem capitalizadas que tem, porque tem a garantia do royalties do petróleo. Então não é esse o motivo, a gente não quer aqui tirar a culpa das nossas gestões, mas a queda do preço do barril do petróleo e a paralisação da atividade da Petrobras, se ela impacta o Brasil, Petrobras ela puxa o PIB do país, você imagina do Estado do Rio de Janeiro. Então são estaleiros fechados, são indústria de refogadores, todos fornecedores, a indústria naval, tudo paralisado no Rio. São mais de 50 mil desempregados nessa área. Eu não estou aqui transferindo nenhuma responsabilidade nossa. Agora, o Estado está cobrando o que pode ser considerado um erro, porque os poderes não contribuem para os seus aposentados. Isso é uma falha, a gente está colocando agora nessas medidas, e todos têm que se adequar. Governador, a Previdência ela tem que ser financiada, governador, principalmente pelas pessoas que são usuários dessa Previdência Pública. Eu não posso penalizar 16 milhões em detrimento dos funcionários ativos e inativos. Eu tenho maior consideração e procuramos valorizar, quando tinha condições, esses funcionários,
mas eu tenho 16 milhões de pessoas que querem mais segurança, mais educação e mais saúde. Governador, para a gente compreender concretamente qual é o volume de arrecadação do Rio e quanto que vem do petróleo, dos royalties. Com a Royalties Petróleo, participação especial e a própria arrecadação da Petrobras, ela já chegou a cerca de 10, 11 bilhões de reais. Hoje está em cerca de 3 bilhões e 600 milhões de reais. E o total da arrecadação do Carioca, quanto 39 bilhões, 40 bilhões de reais, com ICMS e podendo chegar a 43, já chegou a 46, 48 e hoje teve uma queda significativa. A gente deve recolher cerca de 38, 39, os planos que a gente está querendo, ver se pode chegar até 41, mas é difícil. Quase um terço vem dos royalties do petróleo, é isso? Isso, tá. Isso. Nós perdemos, não é só royalties não, a própria atividade do petróleo também. Certo. A gente perdeu quase 23% da nossa receita. Governador, o repórter da Jovem Pan no Rio de Janeiro, Rodrigo Viga, participa também da nossa conversa. Viga, bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia, amigos. Bom dia especial para o governador do Rio, governador Pezão. Governador, bom dia, Rodrigo. Ontem teve um revés aí na Justiça que foi um mandato de segurança impetrado por um deputado aqui da Assembleia Legislativa que inviabiliza a tramitação do projeto de lei que trata de um assunto que eu considero, acho que nesse plano aí é difícil, porém crucial para o sucesso, né, que é o aumento da alíquota previdenciária lá de 11% para poder chegar até 30% temporariamente. Sem o aumento dessa alíquota, o senhor diria que esse projeto vai por água abaixo do pacote de austeridade? E o que o senhor pediu e está pedindo, o senhor está em Brasília, está pedindo para o presidente Temer em termos de ajuda adicional? Não, eu tenho certeza que nós vamos buscar essa liminar hoje, aqui no STF, porque é um absurdo um juiz que tem interesse, um desembargador que tem interesse, um juiz que tem o que está acontecendo no Estado hoje. É muito triste. Ontem eu tive a oportunidade de mostrar à ministra Carmen Lúcia, desde o dia 27 de outubro, que o secretário de Fazenda não consegue gerenciar as nossas contas. São todas arrestadas pela Justiça. Isso é de um absurdo tremendo um juiz de primeira instância gerenciar o caixa do Estado. No momento que o Estado está em calamidade, né, foi isso que eu fui mostrar à ministra Carmen Lúcia, ao ministro Barroso, ao ministro Lewandowski e ao presidente Michel Temer ontem à noite, ministro Henrique Meirelles, que o Estado não faz gerência hoje no seu caixa. No momento de crise, quem sabe a prioridade de pagar é o governante, é o secretário de Fazenda. E hoje, desde o dia 27, nós somos arrestados para ser pago a prioridade que eles determinam. Isso não é normal num país democrático. O cofre é um só e quem tem a responsabilidade de arrecadar é o executivo. Então essa discussão que nós estamos fazendo em Brasília, tem uma reunião agora às 10h30 com o ministro Henrique Meirelles e toda a equipe do Tesouro, mostrando as dificuldades que o Estado está passando. Ontem saí mais de 11 horas da noite com a atenção que o presidente Michel Temer deu, chamou o ministro Henrique Meirelles. O Estado tem que fazer gerência no seu fluxo de caixa. E nós temos certeza que nós vamos caçar e vamos continuar a dar condições ao parlamento de discutir que a casa é ideal. Se tiverem ideias melhores, que nos coloquem e nos mostrem. Agora, colocar que o Estado foi temeroso na sua gestão, foi o primeiro governo, desde o governador Sérgio Cabral, que destina totalmente os royalties do petróleo para capitalizar a sua previdência. Se você pegar ao longo dos anos, uma das previdências mais sólidas que tem é a Previdência do Rio de Janeiro. Você pode comparar passivos atuariais com outros estados, nós temos um dos menores déficits do país futuramente, porque nós temos hoje uma garantia sólida e segura. Agora, eu não determino o preço do barril do petróleo. Okay. Eu não tenho condições de determinar crescimento do país, infelizmente.
O que a gente faz são as políticas públicas de atração de investimento dentro do Estado, e assim mesmo sendo contestado. Ontem nós mostramos a quantidade de investimento que o Estado perdeu para outros estados por causa de incentivos que foram dados para São Paulo, para Goiás, para Santa Catarina e para Paraná, para o Rio Grande do Sul. Então é um instrumento que eu tenho. E infelizmente hoje a gente não tem o gerenciamento dessa crise. O secretário de Fazenda não consegue gerenciar seu caixa. Perfeito. Governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. Obrigado pela entrevista à Jovem Pan e bom trabalho ao senhor.